Sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass Radiologia Lucrativa. Meu nome é Rafael Nassif, eu sou médico radiologista e eu tenho mais de 10 anos de experiência aí na prática de pronto-socorro, com passagem em vários e grandes hospitais aqui de São Paulo, como o Hospital Albert Einstein e a USP. E hoje, atualmente, eu laudo em torno de 1.500 a 2.000 exames de imagem complexos de emergências por mês nesses grandes hospitais aqui de São Paulo. E essa bagagem que eu falei para vocês aqui agora, ela que me deu uma visão aí única dos desafios e principalmente das oportunidades que a maioria dos radiologistas não está enxergando. E eu sei exatamente o que vocês enfrentam no dia a dia, desde a ansiedade aí do residente que não se sente preparado para laudar tomografia sozinho e o medo de perder um achado crítico, e até a frustração do radiologista experiente que está aí só fazendo ultrassom, não está laudando tomografia e se sente fisicamente consumido e também mentalmente consumido por estar aí apenas fazendo ultrassom e não está laudando tomografia. Mais importante de tudo isso, eu sei exatamente como superar e transformar a tomografia na sua principal fonte de renda e satisfação profissional, escalando aí os seus ganhos, sem precisar que você trabalhe mais horas exaustivas. E na próxima hora eu vou revelar para você um passo a passo, para você que é médico radiologista, aumentar a sua rentabilidade de 3 a 5 vezes, sem a necessidade de trabalhar mais. Isso vale mesmo que você esteja inseguro para laudar a tomografia, se você é residente ou se você está aí saturado com a concorrência no ultrassom. Você está achando aí que a tomografia paga mal, desde o início lá da sua residência, falaram que a tomografia paga mal e você aí foi para o ultrassom, só está laudando ultrassom, fazendo ultrassom e deixou a tomografia de lado. Talvez você esteja pensando, realmente, tomografia paga mal, é demorado, é muito complexo para laudar emergência, né, achado crítico, vou deixar passar e eu não consigo ganhar mais dinheiro com isso porque eu demoro muito para laudar. Então, aumentar a sua rentabilidade sem trabalhar mais pode parecer bom demais para ser verdade. Eu entendo, eu também pensava a mesma coisa que você. É uma crença tão arraigada aí que muitos radiologistas carregam isso por muito tempo e perpetuado também pela complexidade dos casos. E você tem a pressão de você não ter um método claro para laudar a tomografia, talvez seja por isso que você tenha essa crença tão arraigada na sua mente. Mas o que eu vou mostrar para você hoje aqui vai virar essa sua crença aí de cabeça para baixo. E existe um motivo pelo qual muitos acreditam nisso, mas também existe um segredo que poucos dominam para tornar a tomografia lucrativa e eficiente, permitindo que você ganhe muito mais sem sacrificar a sua vida. Se você quer saber qual é essa crença que te impede de faturar mais, fica comigo aqui que eu vou mostrar para você. E onde realmente está o dinheiro na radiologia? Então, o que vocês estão vendo aí, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, né, é uma tabela, compara o meu faturamento do mês de março, né, do ultrassom versus o home office, ou seja, o período que eu trabalhei exclusivamente de casa, laudando apenas tomografia. E se vocês perceberem aqui, vocês vão ver diferenças bem significativas entre o período de ultrassom e o período de home office, mas eu queria deixar claro aqui que esses períodos de ultrassom são períodos de ultrassom muito bons aqui de São Paulo, que paga muito bem. Então isso aqui não é a média do Brasil. Se você está me assistindo aqui de vários lugares do Brasil, você vai concordar comigo. Você vai ver o número de ultrassons aqui que eu ganho e você vai ver aqui o número de ultrassons que eu fiz versus os valores que eu recebi e você vai perceber que o valor ganho aqui por exame é muito alto comparado à maioria dos lugares do Brasil. E mesmo assim, tem períodos aqui que eu ganho na metade ou até 30% que eu ganho no período de home office. E por que que isso acontece? Isso acontece por um motivo muito simples. O ultrassom não depende de você, ou seja, seu faturamento ele tem um componente que não é dependente de você, que é o quê? O seu paciente faltar, o exame ser um pouco mais demorado, não por um problema seu, e sim por um problema de enfermagem, de troca de paciente de sala, um paciente teve que encher a bexiga, atrasou a sua agenda, ou o paciente faltou, ou o encaixe que você teve que fazer que o paciente chegou mais atrasado. Então, existem vários fatores no ultrassom que acabam impactando o seu faturamento, principalmente os exames com combo, né? Aqueles pacientes que vêm com 6 ou 7 exames de uma vez e esse paciente falta, né? Então a sua agenda tinha 20 exames e de uma hora para outra a sua agenda agora tem 10 exames, tem 12 exames e não há nada que você possa fazer, porque esse paciente simplesmente faltou. E aí você ficou com o seu período reduzido pela metade, de uma hora para outra. E no home office a gente não tem esse problema. As pilhas de tomografia
tomografia são pilhas muito grandes, são pilhas intermináveis. Ou seja, você não tem faltas de exame. O que acontece é que depende única e exclusivamente de você, o seu faturamento. Então, se vocês olharem essa tabela aqui, vocês vão ver que a minha média de exames, né? Obviamente, vocês têm que comparar aqui com o número de horas que eu trabalhei, vocês vão ver que a minha média de exames é mais ou menos a mesma, mais constante, tá? Vai ter um ou outro aí que vai estar um pouco mais diferente. Por quê? Porque eu estava mais cansado. Aí é um problema físico meu, né? De um dia específico, né? Mas veja que é o controle do quanto eu vou receber, ele é todo meu. Então, se você tiver um ambiente ali estável, né? A pilha de exames está estável e você está ali, né? Sempre com a mesma disposição, sempre você vai laudar mais ou menos a mesma quantidade de exames, tá? Obviamente, tem períodos aqui noturnos, tem períodos de tarde, né? Então, vai haver variações aí, mas é uma coisa que depende única e exclusivamente de mim. Então, se vocês perceberem, se vocês forem comparar aí, vocês vão ver que tem período que eu ganho até 3 vezes mais ele do que a tomografia, tá? E se a gente for pegar um período de ultrassom médio do Brasil aí, isso aqui vai chegar até 5 vezes mais, porque o valor pago aqui que eu recebo no ultrassom não é o que reflete a maioria do Brasil. Talvez a média do Brasil seja metade do que eu recebo aqui nesse período de ultrassom. Então, se você for comparar as duas coisas aqui, vai chegar até 5 vezes de diferença aí o faturamento, dependendo de um bom período aqui de tomografia e um mau período de ultrassom, né? Essa diferença pode ser gritante, como vocês estão vendo aqui, né? Dependendo do período que você escolher aqui para comparar. Então, se vocês pegarem para comparar aqui, por exemplo, o período de tomografia do dia 8 de março, você vai ver que está dando R$ 2.890, um período de 5 horas. Ou seja, eu fiz uma média aí de 10 laudos de tomografia a hora. E foi um período de madrugada, um período em que naturalmente eu estava um pouco mais cansado, né? E se você comparar isso com o período do dia 6 de março de 2025 do ultrassom, você está vendo que deu R$ 750, que deu R$ 150 a hora, enquanto a tomografia deu R$ 578 a hora, ou seja, quase 4 vezes mais, 3,8 vezes mais por hora trabalhada, né? E ainda assim, um período de noite na tomografia versus um período de dia no ultrassom. Então, veja só a diferença que pode chegar a isso, tá? Óbvio, isso não vai acontecer todas as vezes, mas isso pode acontecer como aconteceu aqui comigo, tá? Mas, regra geral, a gente vai ter uma diferença significativa sim. E lembrando, eu estou comparando um período de ultrassom que é muito bom. A média do Brasil não é essa, ou seja, isso pode ser muito maior essa diferença. Já a tomografia aqui, os valores ganhos aqui são valores médios que você ganha aí num período de teleradiologia que você consiga. Aqui não é uma teleradiologia que você se prostitui, óbvio que não, mas também não é um período de teleradiologia que você nunca vai conseguir achar, aquele que só poucas pessoas vão conseguir. Óbvio não, esse aqui é um período médio aí de tomografia que você consegue com uma certa facilidade aí nas telas que você lauda. Então, resumindo aqui, né, laudando aí tomografia na emergência, porque esse período aqui que eu mostrei para vocês de home office, ele envolve emergência, tem que laudar tomografia de emergência. Aliás, o grosso disso aqui tudo é tomografia de emergência. Eu consigo faturar até de 3 a 5 vezes mais do que na ultrassonografia. E muito melhor do que isso, eu estou dentro da minha casa, com a minha comodidade, na minha cadeira, deitando na minha cama no período noturno, quando eu divido horário, eu levanto o meu horário estipulado, eu vou dormir um pouco mais tarde, né, se o meu horário for aquele que vai até 2, 3 horas da manhã, né? Mas quem aqui não vai dormir 3 horas da manhã, eventualmente, em casa, né? Qualquer pessoa de você fica no filme até 2, 3 horas da manhã. Então, por que você não pode pegar esse período noturno e ganhar um dinheiro de casa fazendo isso, né? Então, eu estou na minha casa, eu estou com um controle sobre a minha produção. Para o residente, isso significa um futuro financeiro muito mais sólido, a possibilidade de você ter uma renda expressiva logo depois que você termina a residência, trabalhando de forma mais inteligente, não de forma braçal. E braçal que eu digo aqui é de forma física mesmo, com desgaste físico que o ultrassom exige. E para o radiologista que já está aí atuante, significa escapar da rotina exaustiva aí, sem depender de agenda de ultrassom. Ah, falta paciente, não falta paciente. Você não depende de estar fisicamente no lugar, você não precisa ficar lidando com atrasos, com a imprevisibilidade de alguns pacientes. Você vai aumentar a sua rentabilidade trabalhando a mesma quantidade de horas, ou seja, você vai ganhar mais, sem precisar trabalhar mais horas. E aqui você não depende do seu paciente chegar, você não depende de atraso na sua agenda, você não depende aí talvez de burocracia de convênio, dependendo de glosa até de exames, né, eventualmente que possam acontecer. E se você está de plantão, os exames vão chegar até você, você lauda e você ganha. É um fluxo de trabalho muito mais
previsível e muito mais eficiente, te permite trabalhar de qualquer lugar, inclusive de casa. E isso só foi possível porque um dia eu percebi um tesouro escondido dentro desse ramo da radiologia, que é a combinação entre a alta demanda e a baixa oferta de profissionais realmente seguros para esse fluxo de trabalho otimizado. E por muito tempo eu senti as mesmas dores que vocês, eu cometi os mesmos erros que talvez você esteja cometendo hoje. A insegurança com a tomografia, a frustração com a saturação do mercado do ultrassom, e sim, eu também acreditava no mito que a tomografia paga mal. Essa descoberta ela não foi um acaso, né? Mas sim o resultado de muita frustração, uma busca incansável por um método que me desse um pouco mais de segurança e rentabilidade. Algo que a residência não me proporcionou de forma estruturada, que me permitisse finalmente aumentar os meus ganhos de forma exponencial, sem ter que trabalhar mais horas para isso. E os números não mentem, né? Vocês viram aí a prova e eu sei o que você deve estar pensando. Isso é bom demais para ser verdade. Se é tão lucrativo assim, por que a maioria dos radiologistas não faz isso? Porque muitos radiologistas saem da residência, largam a tomografia e vão fazer única e exclusivamente ultrassom. A resposta está na minha própria jornada. Nela você vai entender como eu enfrentei os mesmos problemas que você enfrenta hoje e até piores, antes de encontrar o caminho para você laudar aí tomografia com maestria, né, e ter toda essa lucratividade. E aí eu descobri como trabalhar de forma muito mais inteligente para ganhar mais, sem precisar de mais horas para isso. Então, lá no início, como um residente bastante dedicado, assim como todos vocês aí, né, ou muitos de vocês foram, eu acreditava que bastava eu estudar muito e cumprir a carga horária da residência para me tornar um radiologista completo, um radiologista que pudesse laudar todos os métodos de imagem. Eu me dedicava intensamente, eu buscava muitos artigos, né? Vocês com certeza leem muitos artigos, volta e meia algum chefe da residência, algum preceptor, entrega, ó, lê esse artigo é bom e tal, e você começa a compilar aquele monte de artigos, você lê bastante desses artigos e você busca sempre aprender tudo. Mas quando o assunto era tomografia, eu ficava ali com uma lacuna enorme, né? Meus preceptores, meus chefes, mesmo que eles fossem excelentes médicos, eles não tinham aí um plano estruturado para me ensinar um raciocínio por trás do laudo da tomografia, principalmente nos casos de emergência, especialmente a velocidade para laudar aqueles exames e a precisão necessária para o pronto-socorro. O aprendizado ele era muito mais um aprendizado por observação e por orelhada, sem ali um método claro para abordar os casos mais graves, os casos mais agudos, o que me gerava ali uma insegurança enorme e um medo constante de perder um achado sob pressão. E aí eu só pensava assim, ainda não dá para assumir um plantão de tomografia, porque eu tenho que ficar mais seguro antes. E aí, diante dessa lacuna, né, e dessa insegurança que me impedia de laudar a tomografia com confiança, o que foi que eu fiz? Eu acreditei que mais tempo de formação ia me resolver. Então, fui lá atrás no R4, mergulhei no R4, buscando preencher toda essa deficiência para adquirir essas experiências. Eu não fiz um R4 só não, eu fiz 3 R4, né? Eu fiz mais um R4 de geral no Einstein, depois eu fiz mais um R4 de radiologia abdominal, eu fiz depois mais um outro R4 de radiologia intervencionista na USP. Então fui fazer mais 3 anos de residência, além dos 3 anos básicos, né, que a gente já tem que cumprir. Então eu gastei mais 3 anos da minha vida, eu gastei mais dinheiro, mais custo de vida, né? Atrasei aí a minha entrada para o mercado de trabalho e também atrasei os ganhos que eu tanto esperava quando eu saísse da residência. No fundo, eu estava apenas postergando um problema sem atacar a raiz de falta, né? Que era o quê? É a falta de um método estruturado. Isso me fez trabalhar mais por mais tempo sem ganhar de fato o que eu poderia ganhar, ou aquilo que eu buscava para depois que eu terminasse a residência e sem aprofundar no método que eu precisava de fato, que era a tomografia, né? Laudar aquilo ali com segurança. Mas a realidade me deu um choque. Mesmo com a R4, a insegurança com tomografia ainda persistia, porque a abordagem continuava sendo fragmentada, ou seja, tudo que eu aprendi foi de orelhada, né? Você ficava ali do lado do chefe te ensinando, no fim é uma orelhada, né? Não tem como dizer diferente. Quando eu entrei no mercado, eu me deparei com um novo problema. E talvez um problema que muitos de vocês radiologistas já formados conhecem bem, que é fazer ultrassom o dia inteiro. O ultrassom é cansativo, o ultrassom cansa fisicamente. Naquela época, o que eu mais ouvia era
tomografia paga mal. E aí por isso eu nem cogitava entrar na tomografia, lá, pegar plantão, pegar período de tomografia, e eu ia que isso vai fazendo um ciclo vicioso. Você não lauda a tomografia, você não pega porque você acredita que paga mal, aí você acha que o ultrassom é mais lucrativo, vai ficando no ultrassom, não lauda, vai largando a tomografia de lado e acaba perdendo mão da tomografia. E aí eu me vi imerso naquela rotina de plantões de ultrassonografia, de período de ultrassonografia, demanda era muito alta, mas a concorrência também era muito alta. E a cada ano que passava, a remuneração ia diminuindo, né? E eu trabalhava de fato exaustivamente, atendendo dezenas e dezenas de pacientes por turno, com esforço repetitivo, sentia o mercado cada vez mais saturado, com o ultrassom se tornando uma commodity, onde o volume era rei. A minha rotina era exaustiva, o retorno financeiro, apesar de existir, né, embora presente, ele não condizia ali com os anos de investimento que eu tinha feito e fora a exaustão física e a exaustão mental. E nessa época, né, o hospital que eu trabalhava estava lá atolado de pendências de tomografia. O plantão noturno, ele era tocado apenas pelas pessoas que estavam no presencial. E era sempre atrasado, né, volume muito grande de exame. Então eles começaram a criar aí o próprio home office, né? Eles chamaram alguns médicos para fazer um teste. Vamos colocar alguns médicos de casa para ajudar a galera que está no presencial. Eles começaram a chamar mais radiologistas para laudar tomografia na emergência para resolver o problema da emergência do home office. E aí me chamaram, né, para compor esse time aí, e eu pensei, será que isso vai funcionar, né? Eu sei que a tomografia paga mal, que era aquela crença que eu tinha na cabeça, mas como eu vou estar de casa, né, pode compensar, né, fazer um dinheiro a mais, um conforto da minha casa, e aí eu de fato topei o serviço. Bom, aí quando eu comecei a laudar isso aí, eu tentava laudar a tomografia, né? Eu começava a laudar as tomografias, mas o meu ritmo era dolorosamente lento, né? Cada laudo era um martírio, cada laudo eu me sentia cada vez mais ineficaz, né? A vergonha de demorar tanto em comparação com a agilidade que eu via, né, em outros métodos, né? Eu fazia muito mais rápido o ultrassom do que a tomografia. Aquilo ali ia reforçando a crença de que a tomografia de fato pagava mal. E eu externalizava a culpa para tudo, né? Ah, porque eu não tive o treinamento adequado na residência. Ah, o mercado é que paga mal mesmo. E para a própria modalidade, a tomografia paga mal. Realmente, a tomografia paga pouco, leva muito tempo, e eu pensava isso aí. E eu ficava com isso na cabeça. E essa ineficiência me custava muito. Não só tempo, mas em oportunidade de renda, de fato. Porque eu poderia estar laudando mais exames e faturando mais, mas eu acabava precisando trabalhar mais horas para compensar essa baixa produtividade da tomografia. Foi nesse fundo de poço, com a frustração batendo aí na minha porta, que a verdadeira virada de chave aconteceu. Eu tive o meu decisivo basta. Percebi que o problema não era a tomografia em si, mas era a falta de um método estruturado, um método prático para laudar tomografia de emergência. Eu não precisava de mais anos de residência, de mais tempo, né, de residência para eu ter de fato segurança, mas eu precisava sim de uma sistematização robusta que me permitisse analisar os exames de forma rápida, precisa e sem omissões, focando no que realmente importa na emergência. E o que que isso significa? Significa que você deve ter uma sequência definida de análise de cada exame, com foco naquilo que pode matar o seu paciente. Se você focar nessa única coisa, todo o resto se torna de menor importância ou até mesmo irrelevante, tá? Esse tipo de abordagem, essa maneira de olhar, me deixou muito mais seguro e muito mais rápido para laudar qualquer exame de imagem na emergência. E essa revelação mudou tudo, virou o jogo da minha carreira e da minha vida, transformando a minha insegurança em maestria e a minha exaustão em liberdade. E aí, a implementação dessa sistematização que eu desenvolvi foi revolucionária para mim. Não apenas eu erradiquei essa insegurança e a vergonha, mas eu catapultei a minha produtividade e renda a níveis que eu jamais imaginaria serem possíveis. Com o meu método, eu passei a emitir laudos mais precisos e seguros e em menos de 5 minutos, muitos até em 2 ou 3 minutos, porque de fato muitos exames são aí normais, né? Os exames são pedidos aí em uma grande quantidade e grande parte desses exames é normal, mais de 80% desses exames aí certamente é normal, o que faz com que você libere esses exames, né? Se você usar essa abordagem que eu falei, esse foco que eu mencionei para você, liberar esse exame em 2 ou 3 minutos. E aquela demora que confirmava, né, o mito do tomografia paga mal, desapareceu. E com ela,
a insegurança e a frustração e a necessidade de trabalhar excessivamente para ter bons ganhos no método tomografia. Hoje, em um período aí de home office, eu consigo laudar até 50 tomografias, né? Enquanto nos meus dias de ultrassonografia, se eu fosse fazer a mesma quantidade aí de ultrassons, eu me exauria num nível absurdo, trabalhando arduamente para realizar aí no máximo 30 exames. Eu falei 50, mas na verdade com 30 exames você já está completamente exaurido, né, por período. Principalmente se você já está fazendo isso há bastante tempo. Quando você é mais novo, você tolera isso mais. Quando você vai ficando mais velho, isso vai pesando cada vez mais no seu dia a dia. E com o estresse ainda de lidar com pacientes, né, com atraso, com desgaste físico. E aí essa eficiência, ela traduziu-se em ganhos que superavam de 3 até 5 vezes o que eu estava acostumado a ganhar com a ultrassonografia. Aquele mito, né, da tomografia paga mal foi completamente desmistificado pela minha própria experiência, pelos meus próprios ganhos, que você viu aí anteriormente, que eu mostrei na comparação. Tudo isso sem a necessidade de aumentar a minha carga horária. Tá? Então, eu comecei a ganhar mais trabalhando a mesma coisa. E, além do retorno financeiro exponencial, eu conquistei uma qualidade de vida inédita, a liberdade de trabalhar da minha própria casa sem as imposições do ambiente hospitalar e aquele estresse do trânsito, né? Não preciso sair com 30 minutos antes de casa, se você mora em São Paulo, até 1 hora antes de casa. A segurança de não precisar ficar me expondo aos riscos urbanos e noturnos, né? Se você trabalha em São Paulo aqui, com certeza você deve, né, ter medo, né, de andar na cidade, porque alguém pode te assaltar, porque você para no estacionamento aí, às vezes escuro, né, de noite, quando você está saindo do seu plantão para pegar um carro, se você é mulher, você com certeza está exposta a esse risco. Então, esse risco simplesmente desapareceu. E o conforto inestimável de dormir na minha própria cama dando um plantão noturno. O plantão noturno passa a ser alguma coisa vantajosa, quanto que para a maioria das especialidades você quer largar o plantão noturno a todo custo. Aqui, quando você faz de casa, o jogo muda completamente. Você enxerga isso como uma fonte de renda num lugar em que é agradável para você trabalhar. A única diferença é que você vai dormir às vezes um pouco mais tarde, mas como eu disse, quem não dorme um pouco mais tarde, eventualmente, umas 2, 3, 4 vezes por mês, você não dorme um pouco mais tarde? Todo mundo dorme, então durma mais tarde, ganhando dinheiro e ganhando um bom dinheiro. Então, para o residente, né, se você é residente e está me ouvindo aqui, é a promessa de uma atuação muito mais confortável e lucrativa já desde o início da sua formação. Desde que você termina o seu R3, você pega aí o seu RQE, já na largada, você já pode fazer esse tipo de rentabilidade. E para o radiologista que está mais experiente, que largou a tomografia, que está fazendo só ultrassom, é sair aí da exaustão aí do ultrassom e retomar aí o controle sobre a sua vida profissional e pessoal, com ganhos aí talvez ampliados e sem mais horas de trabalho, que essa é a beleza do negócio, tá? Agora que você entende o porquê da minha mudança de crença e vê que é possível escapar da insegurança e da exaustão e aumentar aí a sua rentabilidade aí de 3 até 5 vezes sem trabalhar mais horas, vamos ao como. Como exatamente esse ramo da radiologia se manifesta e como você pode aí fazer parte dele, mesmo que você sinta que a sua formação não deu essa base sólida para você laudar tomografia de emergência. E como a gente pode garantir que o não trabalhar mais seja uma realidade, não apenas uma promessa vazia, ou mais um curso que eu vou ter que dedicar horas e horas sem ter de fato retorno real. A resposta para tudo isso está no plano mestre que eu desenvolvi, um guia prático, de fato, com 5 passos essenciais que transformam e transformaram, né, a minha realidade e que vão transformar a sua também. É um caminho para você aumentar, de fato, essa rentabilidade sem ter que precisar de trabalhar mais horas. Então, vamos mergulhar em cada um desses passos. Passo número 1 é aceitar que a realidade do mercado, o ultrassom, não é o método mais rentável. Para muitos de vocês, especialmente para o residente, né, que está aí começando a ganhar algum dinheiro, a ultrassonografia parece o caminho mais fácil, mais acessível para você ter aí os seus primeiros rendimentos e de fato no iniciozinho aí realmente é mesmo, tá? E para o radiologista já formado pode ser o seu principal sustento hoje. Você largou a tomografia, você não lauda e hoje você só está fazendo ultrassom. Então esse hoje é o seu principal sustento. Mas a verdade nua e crua é, o ultrassom não é o método mais rentável da radiologia. E eu sei que isso pode ser difícil de ouvir, mas o mercado não mente.
Então, quantas vezes você já se viu aí esperando por um paciente na sala de ultrassom que atrasou, ou que faltou, ou que ficou gerando aí ociosidade e perda de tempo, ou gastando um tempão considerável aí entre o preparo, a conversa com o paciente, a realização de exame e a emissão do seu laudo. Todo esse tempo de produção por paciente, ele é um tempo longo. E o pior, a cada dia, mais e mais médicos generalistas estão aptos a fazer ultrassonografia, saturando o mercado de forma exponencial, empurrando esses valores pagos por ultrassom mais para baixo. E aí você acaba tendo que trabalhar mais horas para manter o mesmo faturamento ou aceitar cada vez menos por um exame. Aí você pode pensar assim: ok, eu entendo que o ultrassom não é tão rentável assim, mas qual é a alternativa então que você me sugere? A melhor alternativa é a tomografia de emergência. E aí a realidade é outra. No ambiente de plantão, especialmente na teleradiologia, no home office, como você queira chamar, você tem ali uma pilha de exames constantes esperando para serem laudados. E por que emergência? Porque independente do período que você for fazer de tomografia, você vai ter que laudar a emergência. Isso aí é uma exigência do mercado. O mercado vai pedir para que você faça isso. Não existe a possibilidade de você laudar tomografia e falar não laudo emergência. Você vai ter que laudar emergência. Isso aí já está meio que embutido no pacote da teleradiologia ou do home office. E aqui não tem ociosidade, aqui não tem espera para o paciente, aqui não tem atraso. Você vai ganhar por produção, ou seja, quanto mais rápido e seguro você for, mais você lauda e mais você fatura. E isso aqui vira uma máquina de produção, onde você é o operador. Mas aí vem a armadilha, né? A crença que impede muitos de vocês de aproveitar essa mina de ouro que é a tomografia paga mal. Eu mesmo acreditei nisso por muito tempo, mas deixe-me aqui ser claro. TC paga mal para quem é lento, paga mal para quem não consegue otimizar a sua produção. Quem não tem método vai levar horas para laudar um exame e, naturalmente, vai ver a remuneração por período cair drasticamente. Isso não é culpa da tomografia, é culpa da ineficiência. E é por isso que muitos acabam se resignando ao ultrassom, preso nesse ciclo de trabalhar mais por menos. E nos passos 3 e 5 eu vou mostrar para você como você se torna rápido e otimiza a sua produção para que a tomografia pague e pague muito bem. Então vamos lá, ok, é o primeiro passo, você já aceitou que o ultrassom não é o mais rentável e que a tomografia sim pode pagar muito bem, mas por onde eu devo começar para aproveitar esse mercado? Bom, a radiologia ela é vasta, tá? Patologias de todas as especialidades, métodos complexos, um volume absurdo de conhecimento. Aonde que você precisa focar? Como você vai se destacar? Muitos residentes tentam abraçar o mundo e saem da residência sem dominar verdadeiramente nada com profundidade para o mercado de trabalho, voltado para aquilo que você vai encontrar quando você terminar a residência. E muitos radiologistas já formados se sentem perdidos aí na complexidade do dia a dia, sem saber o que ele prioriza para ser de fato mais eficaz e ser mais rentável. A verdade é que o oceano azul na radiologia está aí na tomografia de emergência. E por que é o oceano azul? Simples, porque para você laudar a tomografia, os locais que contratam médicos para laudar em tomografia exigem que você seja radiologista, ou seja, exigem que você tenha RQE. Isso já vai eliminar aquela massa enorme de médicos generalistas de outras especialidades, né, que podem fazer ultrassom, mas que não podem, né, ou não vão laudar a tomografia porque nenhuma teleradiologia, nenhuma empresa vai contratar esses médicos não radiologistas para laudar tomografia. Além disso, aqui está o pulo do gato. Existem poucos radiologistas que se sentem realmente seguros para começar a laudar tomografia na emergência com a velocidade e com a precisão necessária. Basta que você olhe para dentro da sua própria residência, se você está na residência, olhe para os seus R3 e vejam se eles estão laudando tomografia assim que saem da residência. Se eles não estão, então provavelmente você também não vai. Então, e se você já é residente, né, você já é radiologista e formado, olhe para os seus colegas aí de residência e veja quais e quantos dele estão trabalhando apenas com ultrassom e não estão laudando tomografia. Isso vai gerar um vácuo enorme no mercado, uma demanda reprimida por profissionais de fato qualificados e realmente confiantes. E a melhor parte, você não precisa de anos e anos de estudo para dominar tomografia na emergência. Você não vai precisar dominar todas as patologias que existem ou aquelas patologias raras. Você precisa dominar o que realmente é grave, o que realmente tem potencial de óbito no seu paciente se não for diagnosticado, se não for comunicado de forma rápida. E aí existem 6 principais grupos de patologias que eu chamo de Big Six,
né, que você realmente precisa dominar com maestria, porque são elas que ditam a maior parte dos plantões de emergência, ou seja, elas que ditam a maior parte dos exames com potencial de óbito do paciente e, portanto, são elas que demandam mais atenção e mais responsabilidade. Então, são elas: o AVC, o TEP, o trauma, e aí o trauma craniano, o trauma torácico, o trauma abdominal, o abdômen agudo obstrutivo, o abdômen agudo inflamatório e o abdômen agudo vascular. Esses 6 grupos de doenças são o grupo de doenças que tem potencial de matar o paciente e que são muito frequentes no pronto-socorro. Portanto, quando você domina isso aqui, a sua segurança dá um salto absurdo. Então, se você focar nessas Big Six na tomografia de emergência, você pode aproveitar um universo de oportunidades que pouquíssimos vão conseguir. Isso aumenta drasticamente a sua valorização no mercado e você vai ser muito bem remunerado por isso. Você vai passar aí a escolher as melhores posições, os melhores plantões, porque todo hospital quer e precisa de radiologistas bons nessa área e simplesmente há uma dificuldade aí de fato de encontrar. Mas eu sei o que você deve estar pensando aí agora. Isso é ótimo, mas e se na minha região não tiverem bons empregos ou plantões para TC de emergência? Essa é uma preocupação comum, mas eu tenho a solução para ela. Espere pelo passo 4, que eu vou mostrar onde essas oportunidades realmente estão, como você pode acessar essas oportunidades de qualquer lugar. Mas antes, há um desafio aqui crucial. Como que você domina a tomografia de emergência se de fato você ainda não está seguro e rápido o suficiente para aproveitar essa demanda? Como eu, que já fui lento e inseguro, consegui virar esse jogo? Esse é o próximo passo fundamental. Bom, até aqui você entendeu que tomografia de emergência é realmente um oceano azul. Mas eu reconheço, talvez você ainda não se sinta seguro, talvez você não domine. Essa é a barreira, de fato, para muitos. Então, como lidar com a pressão de um plantão de emergência se você leva muito tempo e se você tem medo de deixar passar alguma coisa grave e se cada laudo que você dá, você sente aquela pontada de insegurança. No dia a dia da residência, no lugar onde você trabalha, né, é muito mais comum você ver casos normais do que casos alterados, né? Então, você lembra, por exemplo, a última vez que você viu uma diverticulite complicada? Ou você vê aí com frequência uma apendicite, né, na tomografia? Eu sei que não, porque mais de 90% dos casos que você vê são normais. E por que que mais de 90% dos casos são normais? Porque com a explosão de médicos, né, e médicos mal formados aí nos pronto-socorros aí do Brasil afora, o que que acontece? Eles estão pedindo exames para qualquer coisa. E quando você pede exame para qualquer coisa, você vai ter como consequência a maioria desses exames como exames normais. Então, portanto, mais de 90% dos exames que você vai pegar são exames normais. Isso limita demais o seu domínio na tomografia, porque você não está treinando o que realmente importa. Nos casos graves, que são a minoria, mas que exigem a maior parte da sua atenção e geram muita insegurança quando você pega para laudar. Então, para dominar a tomografia da emergência, você precisa de duas coisas, e elas são interligadas e elas são poderosas. Então, a primeira coisa que você precisa é estudo direcionado só de casos alterados de emergências com feedback. Para você estudar de fato os casos alterados, você precisa criar ou ter acesso a um banco de casos para um estudo focado nessas Big Six que eu falei e suas variações. Como, por exemplo, aqui, ó. Se vocês olharem aqui nessa tela, o que que é isso, Rafael? Isso aqui é um Pax meu, um Pax que eu tenho, onde eu seleciono, né, os casos do dia a dia, os casos dessas Big Six que eu falei para vocês, e cada exame desse aqui, ele está alterado com alguma patologia dessas Big Six. Então aqui eu tenho uma seleção de casos em que eu reviso com alguma frequência, tá? Então se eu precisar rever um caso desse, eu revejo esses casos aqui do meu Pax pessoal, em que eu vou alimentando esse Pax com esses casos. Vocês podem ver aqui que eu tenho mais de 100 casos aqui, né? Todos esses casos são alterados, né? Então, esse aqui é um Pax que eu tenho, pessoal meu, que eu faço, fui fazendo de acordo com os anos aí que foram passando, eu fui selecionando esses casos aí do dia a dia, que eu acho que são mais difíceis, que são mais complexos, que precisam ser revisados. Então, continuando aqui a nossa aula, tá? Então, vocês viram aí o Pax, né, que eu mostrei para vocês, e você precisa revisar isso de forma constante para você não esquecer. Mas só criar esse banco pode não resolver se você não tem com quem
discutir, alguém mais experiente para ter um feedback, alguém que já viu centenas de casos daquelas patologias e pode, né, confirmar para você se você analisou aquele caso de forma correta, se você não deixou passar nada e que o seu raciocínio está correto. Esse feedback, ele é o acelerador do seu aprendizado e da sua segurança. E é o que diferencia o estudo do domínio. Então, essa é a linha, né, que vai diferenciar ali o estudo pura e simples do domínio, de quando você passa a dominar aquelas doenças. E a sistematização da análise da tomografia é o seu mapa, o seu passo a passo replicável, para você não deixar passar nada grave na sua análise, mesmo que você esteja sob pressão. É aquela sequência lógica que já foi testada de como abordar o exame, garantindo que você passe por todas as partes importantes da tomografia e procure o que era mais crítico, né? Aquilo que de fato pode matar o paciente e que você não falhe nessa análise, nessa procura. Por exemplo, saber exatamente o que procurar, né, numa tomografia de crânio de trauma, né? Ou qual é a sequência que você precisa seguir num abdômen agudo. Isso vai reduzir a sua carga mental, isso vai aumentar a sua velocidade acima de tudo, isso vai aumentar a sua segurança. Então, dominar a tomografia não é conhecer 100% das patologias existentes ou conhecer as patologias raras que você vai ver uma vez na vida e depois nunca mais. Isso não vai ajudar em nada no seu dia a dia. Dominar a tomografia é você se sentir seguro no final do seu plantão e ter a certeza de que você não deixou passar nada grave, que deu o diagnóstico que vai salvar a vida do seu paciente, que você não vai ser chamado para rever um laudo, por exemplo, e que você não mandou um paciente para uma cirurgia sem precisar, ou pior, que o seu laudo não mandou um paciente que precisava para uma cirurgia. Então, a sistematização é o que te deixa realmente seguro e mais rápido, e é o que diferencia o radiologista mediano do radiologista faixa preta. Então, com essa maestria, você está quase lá. Mas e se os melhores empregos de tomografia de emergência não estiverem na sua cidade, no seu estado? Se você quer mais conforto e qualidade de vida, mas a sua rotina de plantões presenciais te prende, esse é o próximo passo para a sua liberdade. Você já domina a tomografia de emergência ou você está no caminho para isso com a sua sistematização em mãos, mas a sua rotina ainda envolve trânsito, envolve deslocamento, envolve dar plantão noturno em locais que são eventualmente inseguros e a limitação de oportunidades da sua cidade, tá? Então, como conseguir os melhores plantões se eles estão em outro estado? Como ter a qualidade de vida que você merece sem precisar se mudar? A teleradiologia é o que vai fazer você ter conforto e qualidade de vida na radiologia. Ela é a ponte que vai conectar a sua expertise na tomografia de emergência, por exemplo, às melhores oportunidades do Brasil, tudo do conforto da sua casa. Você lembra que eu falei do mito de não ter emprego na sua região? Pois é, na teleradiologia, a sua localização geográfica ela é irrelevante. Eu tenho, por exemplo, um amigo que mora no Espírito Santo e trabalha no Einstein, em São Paulo. E ele faz isso tudo via teleradiologia. Ele não conseguiria esse trabalho se não fosse a tomografia com teleradiologia. Se ele tivesse ficado apenas ali no ultrassom, ele nunca teria conseguido esse trabalho. Muito provavelmente, no Espírito Santo, ele não teria a oferta de vagas suficiente para laudar a tomografia de emergência no nível do Einstein, por exemplo. É a sua chance de você ter um emprego excelente, com pouquíssima concorrência, porém, isso vai exigir de você um RQE, que você seja radiologista de fato. E mais ainda, a segurança e velocidade da tomografia na emergência que você vai adquirir nos passos anteriores. E além de tudo, é muito mais cômodo, né? Você não precisa pegar trânsito, você não se preocupa com segurança, você dorme na sua cama num plantão noturno de teleradiologia, você consegue assumir plantões em vários lugares do Brasil, em vários locais, estados diferentes, porque você está sempre no seu local de trabalho, que é onde você estiver com o seu computador e com uma internet. E sim, você pode trabalhar enquanto você viaja. Eu mesmo faço isso. Eventualmente vocês podem ter visto aí algum conteúdo meu aí na internet viajando, né? E eu não tinha marcado férias, tá? Eu não tinha precisado marcar férias. Eu simplesmente peguei, viajei e levei o home office comigo. Você não precisa desmarcar uma viagem para o seu plantão, você não precisa trocar o plantão, basta que você ajuste a sua rotina, as suas viagens, né? Isso é perfeitamente possível de ser feito. A teleradiologia com o domínio da tomografia da emergência é o caminho para a sua liberdade geográfica e de tempo, que vai permitir aumentar aí o seu faturamento sem precisar de mais horas no hospital ou mais horas aí numa clínica ou um consultório. Então, com o método de tomografia e a teleradiologia, você já vai
sair na frente aí no quesito liberdade, no quesito qualidade de vida. Mas para realmente você multiplicar os seus ganhos, para você de fato aumentar, né, tanto que você ganha, há um elo, né, um segredo aí de produtividade que separa os radiologistas bem-sucedidos financeiramente daqueles que acreditam que a tomografia paga mal. E aqui é que a promessa entra, né, do sem trabalhar mais horas, né, no caso, se concretiza de verdade. Quando você pensa em tomografia, pode pensar que paga mal, que demora muito para analisar uma tomografia, para dar um laudo. Eu já passei exatamente por essa fase, né, sentindo que a minha produtividade era de fato calcanhar de Aquiles. Eu percebi que o que realmente acaba com a rentabilidade da tomografia é a falta de sistematização, né, a lentidão. Então, se você quer ganhar de 3 a 5 vezes mais com tomografia, não basta apenas dominar o método e ter a teleradiologia. Você vai precisar laudar, por exemplo, 5 tomografias no tempo em que você laudava uma. Ou seja, né, se você laudava em 30 minutos uma tomografia, agora você vai passar a laudar 5 tomografias no mesmo tempo. Para isso, você vai precisar ir além da sistematização que eu falei no passo 3. Você vai precisar de produtividade. É aqui que você vai trabalhar de forma mais inteligente e não mais arduamente. E como fazer isso, então, né? Então você está me falando, né? Isso aqui parece bom demais para ser verdade, né? Vamos ver então como você vai fazer isso, então. Primeira coisa é foco extremo. Você precisa desenvolver o foco nos seus horários de trabalho. Você precisa minimizar as suas distrações. Você precisa entender que o tempo que você está laudando, ele é sagrado, ele não pode ter interrupções. Você precisa reservar blocos de tempo e proteger esses blocos de tempo. Então, para mim, na minha experiência pessoal, a primeira coisa que eu fiz e que assim foi um salto de foco e de produtividade é celular. Seu celular precisa estar em outro cômodo, precisa estar em outro local. Ele não pode estar no mesmo ambiente que você está laudando. Porque se ele tiver, acabou para você. Seu período vai por água abaixo. Então você vai botar o celular em outro ambiente. Outra coisa que você precisa fazer é, as pessoas que estão na sua casa enquanto você está laudando, elas precisam entender e elas precisam ter a consciência que você não está em casa, que você está trabalhando. E, portanto, elas não podem interromper, elas não podem entrar ali aonde você está para ser interrompido. Eu sei que para uns isso pode ser mais difícil, às vezes tem filho, mas isso é passível de ser feito, tá? Então, isso precisa ser feito. Quando você tira o celular, para mim esse é o principal de todos. Você tira o celular, isso vai dar um salto muito grande. E aí você fala assim: ah, mas eu não vou ficar 6 horas laudando e eu não vou olhar, por exemplo, o WhatsApp. Às vezes eu preciso, às vezes tem que ver, tudo bem. Então você vai selecionar blocos de 1 hora, por exemplo, e ao final desse bloco de 1 hora, você pode se dar 5 minutos, você pode se dar 10 minutos para ir lá olhar o seu celular, ver se tem alguma mensagem, olhar ali o seu WhatsApp, ver se tem alguma coisa que você precise ver e depois você acabou esse tempo, você volta para mais um bloco de 1 hora e sem nenhuma interrupção. Ou seja, o seu bloco de tempo precisa estar protegido das interrupções. Então, se você fizer só isso que eu falei, com certeza sua produtividade ela vai dar um salto absurdo. Porque isso de fato aconteceu comigo. E um exemplo claro é, períodos em que eu deixava o celular do meu lado, eu laudava 30 exames. Quando joguei o celular para fora do mesmo cômodo que eu estava, esse período foi para 50 laudos. Então, são 20 laudos de diferença só porque eu tirei o celular da minha frente. Aí depois eu fui acrescentando esses blocos de tempo, porque esses blocos de tempo de 1 em 1 hora também tem outra função. Seu cérebro, depois de determinado tempo, ele precisa de um descanso. Essas interrupções do celular é seu cérebro querendo descansar um pouco. Então você dá esse descanso, mas você vai limitar isso a 5 minutos, que é mais do que suficiente. 5, 10 minutos, que é mais do que suficiente. Então, fazendo só isso, já é muita grana no seu bolso. Falei para você que eu tive o exemplo de 20 laudos de diferença. Então, você multiplica 20 por 30, 35, 40 reais. Nós estamos falando aqui de 600, 800 reais a cada 6 horas que você está laudando. Então, se você faz 30 períodos no mês, 20 períodos no mês, então você bota 800 vezes 10 vezes 20, então 16 mil reais. Então, já aumentei a sua produção aí em quase 15 mil reais só por você colocar o celular no outro cômodo. Talvez você não tenha aterrissado isso para você de que tirar o celular ia te dar tanta grana a mais do que isso que eu falei. Eu fiz uma conta simples aqui, 20 laudos vezes o número de laudos que você lauda vezes o número de períodos que você faz no mês. Você vai ver a diferença que isso faz. E eu falei isso para alguns colegas meus, eu mostrei isso para eles e eles começaram a fazer e falaram: "Nossa, eu nem me atentei que era tanto dinheiro assim que eu deixava na mesa". Então, preste atenção. Só esse passo aqui já valeu toda essa aula aqui que eu dei para você. Se você está laudando até no presencial aí, se você faz isso, já valeu toda essa aula que eu dei para você. Número 2, laudário otimizado. Você precisa de um laudário com banco de frases prontas que agilize o seu trabalho.
Eu, por exemplo, desenvolvi o meu. Tem lá centenas de frases que me permitem construir um laudo aí rapidamente, sem perder tempo digitando aí descrições repetitivas, né? E com isso, junto com a sistematização, eu cheguei a laudar alguma tomografia aí, né, em menos de um minuto, né? Às vezes você consegue, porque as frases já estão prontas, o exame já é um exame normal, né? Já está ali naquele bloco de exames normais, mas as frases prontas é só você encaixar uma coisa com a outra e mais a sistematização, né? Olhando passo a passo, o exame normal e as frases prontas, linkou tudo isso, o exame vai ser laudado aí em menos de um minuto, tá? Então, sim, você ouviu certo. Menos de um minuto, isso é completamente factível. Quem já faz isso, né, vai concordar comigo aqui, tá? Eu tô falando, obviamente, dos casos mais simples, dos pacientes mais jovens, com menos achados. Isso sim é completamente factível. Então, esses dois passos que eu acabei de falar para vocês, eu usei isso por muitos e muitos anos, e isso aqui é o que vira o jogo. Isso aqui já é suficiente para mudar o seu nível de jogo. Agora, atualmente, né, este ano chegou um novo passo que eu incluí aqui agora para vocês, que é a inteligência artificial aplicada ao laudo. Então, esse outro passo aqui que eu comecei a usar esse ano, inclusive, é uma outra revolução, um outro nível de jogo que a gente vai chegar, que é a IA escrevendo o seu laudo. Eu quero dizer para você o seguinte, isso aqui é o que era bom, né? Esses dois primeiros passos, ficou melhor ainda. Então, você vai pegar um exame de imagem, você vai começar a analisar ele, você vai começar a falar as alterações de forma completamente aleatória, na ordem que você está vendo, e assim que você dá OK, a IA vai escrever o seu laudo inteiro na ordem e na sequência correta, e com as frases que você fala. Então, se você tem uma frase ali do laudário, por exemplo, de apendicite, se você repete essa frase 2, 3, 4, 5 vezes, ela já aprendeu que aquela frase é apendicite. Aí, você ao laudar uma apendicite, você não precisa descrever que o apêndice está espessado, que está densificado, a gordura. Você só fala que tem apendicite. E ela vai colocar lá a frase que você comumente fala, tá? Então, o que era bom ficou melhor ainda com a IA integrada nesses dois primeiros passos que eu já implementava, já tinha mudado meu jogo, e agora o número 3 aí ficou melhor ainda. E como um presente, né, eu vou deixar lá no grupo, né, do WhatsApp um link, né, para você clicar e se você tiver interesse em contratar essa IA para acelerar os seus laudos, tá? Então, eu vou deixar o link no grupo do WhatsApp lá, se você tiver interesse, se você já lauda a tomografia, ou se você faz até ultrassom, porque isso vai funcionar também para quem faz ultrassom, pode usar ela lá também, que isso vai ajudar bastante. Bom, com esses 5 passos, você tem aí o mapa completo para transformar a sua atuação na radiologia, aumentar a rentabilidade 3 a 5 vezes e conquistar a sua qualidade de vida que você sempre quis. Mas o mapa, por mais detalhado que ele seja, ele precisa de um guia, né, de um guia experiente para levar você ao tesouro certo, né? Então, como garantir que você vai aplicar tudo isso sem perder, sem cometer os mesmos erros que eu cometi e vai acelerar a sua jornada para essa nova realidade aí de rentabilidade e qualidade de vida. E como você vai ter acesso a essa sistematização, como você vai ter acesso a esse banco de dados, como você vai ter acesso a esse laudário e ao meu feedback direto. Essa é a minha proposta para você agora. Para acelerar esse processo e te transformar de fato no radiologista faixa preta, capaz de aproveitar esse método mais rentável da radiologia, você precisa de duas coisas. Você precisa de volume de exposição a exames, principalmente esse grupo das Big Six, que eu falei para vocês, com um feedback constante e direcionado. E o domínio da sistematização, que vai dar velocidade e que vai dar segurança para você laudar com confiança, permitindo que você aumente aí a sua rentabilidade de 3 a 5 vezes sem precisar trabalhar mais. E foi pensando nisso tudo para te poupar anos de frustração, insegurança, perda de tempo e perda de dinheiro com formações que não vão direto ao ponto, como eu tive em alguns desses R's aí que eu passei, ou com o desgaste da saturação de métodos menos rentáveis e que te obrigam a trabalhar mais para ganhar o mesmo, como muitos de vocês sentem hoje ao trabalhar com ultrassom. Por isso que eu criei a mentoria RZPS. É o atalho que eu gostaria de ter tido no início da minha atuação, da minha formação, no início da minha entrada, né, no mercado de trabalho e que vai dar para você a chave e a liberdade financeira e de tempo. A mentoria RZPS é o caminho seguro e garantido para você se tornar esse radiologista faixa preta e ingressar nesse ramo da
radiologia que é o mais rentável, na minha opinião. É a união perfeita de teoria e prática, casos reais e suporte direto. Tudo focado na sua evolução rápida e segura e no seu objetivo de aumentar a sua rentabilidade, sem precisar trabalhar mais horas. E quais são aí os pilares, né, da mentoria RZPS, né? Os seus aliados aí no campo de batalha. Primeira coisa que você vai encontrar lá são aulas gravadas, né? Obviamente você vai ter acesso a aulas gravadas, aulas diretas e práticas focadas nas principais patologias abdominais, das patologias torácicas, cranianas, de emergência, com ênfase total nessas Big Six. Tudo que você precise, por exemplo, de anatomia normal, também tem lá, anatomia alterada e principalmente na minha sistematização de análise validada, com milhares de laudos aí que eu já dei durante a minha carreira. Nada de blá 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 teórico, ou casos raros que só vão confundir você. É o que você precisa de fato para o dia a dia do seu plantão, para o dia a dia dos seus períodos, para você tomar decisões rápidas, decisões precisas. São aulas curtas, objetivas, que vão se encaixar na rotina de estudo e vão preencher as lacunas da residência, otimizando seu tempo. Para o radiologista, de fato, é um aprendizado prático e que pode ser aplicado imediatamente para otimizar a sua produção e escalar os seus ganhos sem a necessidade de você trabalhar mais horas extras. Então, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar o que vocês vão encontrar, né, nas aulas gravadas, né? Então, isso aqui é o que vocês irão encontrar. Vocês vão ver que você tem aqui um módulo dedicado à anatomia radiológica, né? Ou seja, se você entrar aqui, você vai ver aqui detalhado a anatomia radiológica do cérebro, cisternas e ventrículos, vasos crâniocervicais, face, mediastino, pulmões, diafragma, toda a anatomia detalhada do corpo, enfoque naquilo que você precisa para dominar o seu plantão. Imagem da cabeça, e você vai entrar aqui, ó, direto aqui nas aulas aqui de imagem da cabeça, o que você vai encontrar aqui, ó, como identificar uma veia isquêmica, como diferenciar as hemorragias intracranianas, parte 1, parte 2, apresentação aguda das neoplasias na emergência. E veja que as aulas são curtas, as aulas tem uma aqui de 50 minutos, mas a maioria delas é abaixo de 30 minutos, ou na média ali de 30 minutos. Isso porque eu falo lento, se você botar no 2x, então você vai fazer isso na metade do tempo, né? Tem aqui trauma de face, infecções faciais do pescoço. Se você entrar aqui na parte do abdômen, tem trauma abdominal, lesão de órgão sólido, como determinar líquidos abdominais traumáticos, apendicite dividido por patologia, né? Apendicite, pancreatite, colecistite, verticolite, apendagite, intestino delgado, grosso, intestino delgado aqui, ó, isquemia do intestino delgado, isquemia do intestino grosso, emergências vasculares abdominais, aneurisma de aorta, secção. Então você tem aqui tudo o que você precisa para dominar a tomografia de emergência. Aqui, ó, na parte do tórax, a gente tem aqui uma sequência de aulas iniciais aqui para você dominar os principais padrões radiológicos essenciais da tomografia de tórax, tá? Então, você tem essas aulas iniciais aqui, que são aulas base, para que você entenda com mais clareza as próximas aulas aqui. Então, você vai ver que na média que as aulas são realmente curtas, né? 17 minutos, 30 minutos, 26 minutos. Isso se você não usar o 2x, que é completamente factível de você fazer, trauma torácico. Então você vai ter aqui absolutamente tudo o que você precisa. Então você entra aqui, imagem dos ossos, lesão do membro superior, inferior, trauma, coluna. Então você vai ter tudo que você precisa. Ainda tem um módulo extra aqui de lesões benignas, né? Os incidentalomas, lesões que não, geralmente não são nada, e a gravação das nossas reuniões semanais, né? A gente tem aqui as gravações das nossas mentorias que a gente vai ter, que eu vou falar para você aqui, as reuniões semanais, que é um outro bônus aqui que você vai ter, né? Que é um outro pilar aqui da nossa mentoria, né? Então, ó, que mais teremos, né? As aulas gravadas, o nosso suporte diário e direto, né? No grupo exclusivo de WhatsApp, né? Você vai ter um acesso exclusivo a um grupo de WhatsApp onde você vai ter um acesso direto a mim, né? Não são monitores, não são assistentes, sou eu mesmo quem vai responder todas as suas dúvidas de laudo, de interpretação, de conduta em até 24 horas úteis. O seu suporte ele vai ser garantido para que nenhuma dúvida impeça você de progredir e que você se sinta seguro a cada passo, como se você tivesse um preceptor particular, um professor particular do seu lado a todo momento. Para o residente, né? É de fato um
preceptor particular, aquele preceptor que você tem aí que falta na sua residência, que não ensina direito, que não tem o tempo, que não dedica tempo a você, você vai ter comigo aqui isso, tá? Eu vou estar aqui pronto para tirar suas dúvidas mais urgentes e acelerar aí o seu aprendizado para você sair da sua residência já dominando a tomografia, para você entrar no mercado de trabalho e já conseguir pegar esses períodos de teleradiologia. O radiologista que já é um cara mais experiente, já está formado há mais tempo, é a segurança de você desbravar ou até desarquivar aí, né, aquele conhecimento que você já tem algum conhecimento de tomografia, com certeza, você pode ter tido falha na sua residência, mas você viu alguma coisa de tomografia. Então você vai desarquivar aquele conhecimento e eu vou trazer para você o foco que você precisa para você pegar esses plantões e esses períodos de teleradiologia. E você vai ter segurança para desbravar aí esse novo método e essa nova área, sem nenhuma hesitação, sabendo que tem um especialista aqui do seu lado para garantir que você evolua na sua produtividade, consequentemente, na sua rentabilidade. E os encontros ao vivo, como eu já antecipei para vocês ali, as nossas gravações de casos ao vivo. O que é isso, Rafael? Como é que são esses encontros? Semanalmente teremos encontros ao vivo, onde eu vou discutir casos reais com vocês e variados em grupo, com meu feedback prático e detalhado. Então eu vou enviar, vocês viram a plataforma Pax que eu tenho, vocês vão ter acesso a essa plataforma, eu vou enviar os casos para vocês antes, vocês vão analisar esses casos, vocês vão escrever aí suas impressões, dar os seus laudos e a gente vai, né, nessa reunião, vou pegar alguns laudos de vocês aí, vamos ver o que vocês escreveram, o que cada um escreveu, se tiver gente que não queira mostrar também tudo bem, mas sempre tem gente que quer mostrar, a gente vê os laudos e depois que a gente vê o que vocês escreveram, a gente vai discutir junto, né, esses exames e aí vocês vão vendo o que vocês acertaram, o que vocês erraram, e eu vou sempre dando foco naquilo que vocês deveriam ter visto. Então, suponhamos que você discutiu um caso de abdômen agudo obstrutivo que tinha perfuração, e aí você deu lá que tinha abdômen agudo obstrutivo, mas você não viu a perfuração. Eu vou dizer, olha, vocês precisavam necessariamente ter visto a perfuração. Ah, mas eu não vi o cálculo renal. Tudo bem, o cálculo renal tá tudo certo, não tem problema você não ter visto, né? Não vai matar o paciente, mas a perfuração vai. Então é isso aqui que você precisa ter visto. O que você precisava ter visto aqui? Aonde que você precisava ter olhado? Por que caminho você tinha que ter seguido aqui para identificar esse problema que mata o paciente? Então, é nesse contexto, é com essa abordagem, é com esse olhar que a gente vai discutir esses e outros casos, né? E aqueles pontos chaves das melhores práticas para você não deixar coisas graves passarem nos seus pacientes. E essa vai ser a oportunidade de você aplicar o método, você receber uma correção e você aprender com a experiência de dezenas de outros casos. É o que, no fim? É o volume com o feedback que o residente precisa para consolidar o aprendizado e desenvolver o raciocínio rápido que o radiologista experiente precisa para refinar sua visão e aumentar sua velocidade. Para quê? Para acelerar sua produtividade, transformando aí tempo em dinheiro e assim aumentando a sua rentabilidade 3 a 5 vezes, trabalhando o mesmo tempo. Então, como eu já antecipei também, você vai ter o quê? O Pax, né? O Pax exclusivo, como eu acabei de falar. Que aí eu vou mandar esses casos, você vai ter acesso a esse meu banco de casos organizados, com centenas, igual eu mostrei para vocês aí, centenas de exames reais para você treinar e consultar. Estruturado para que você estude apenas aquilo que é mais importante, que mata o paciente, aquilo que pode te trazer um problema se você perder. As Big Six, facilitando aí o seu aprofundamento nos casos mais prevalentes e nos casos mais críticos aí de pronto-socorro. Você me viu aqui, né? Eu mostrei para vocês, né, ele aqui durante a aula para ilustrar alguns dos pontos que eu defendi aqui. Agora ele vai estar à sua disposição para você treinar quando você quiser, quantas vezes você precisar, desenvolvendo aí o seu olho clínico e a sua velocidade de forma prática. Isso vai acelerar assim de forma absurda a sua curva de aprendizado. Consequentemente, se acelera a velocidade que você lauda, você vai acelerar a quantidade de dinheiro que você ganha. Tá? Então você vai acabar ganhando mais dinheiro porque a sua produtividade, de fato, vai aumentar. E temos ainda bônus exclusivos, né? Então o laudário, o banco de frases prontas, o meu próprio laudário, isso vai explodir a sua produtividade, porque a sua redação de laudos vai ser muito mais fácil. Você vai conseguir padronizar a sua linguagem, você vai evitar alguns esquecimentos. Algumas coisas importantes que você tem que colocar no laudo, você não vai esquecer, porque já vai estar lá na frase, né? Então você vai reduzir os seus erros de comunicação, ou seja, você não vai ter mais o problema de será que eu coloquei o que precisava no laudo? Não, já vai estar tudo lá importante que você precisa colocar. Então eu vou mostrar
como usar na prática para os laudos mais consistentes, para laudos mais assertivos e muito mais rápido, permitindo que você aumente significativamente o número de laudos por hora trabalhada. Isso vai ajudar você a aumentar o número de laudos que você faz por hora trabalhada, contribuindo diretamente para aumentar a sua rentabilidade sem a necessidade de você trabalhar mais horas. E mais, como você vai usar a inteligência artificial para potencializar ainda mais essa velocidade, transformando a transcrição do seu áudio em laudo em tempo real, liberando você para focar apenas no exame, apenas no diagnóstico. E mais, todo esse conteúdo vai estar sempre atualizado, acompanhando as melhores práticas e novidades mais relevantes. Você vai estar sempre à frente, na curva, com acesso às atualizações da mentoria RZPS. E eu sei que você deve estar pensando aí agora, Rafael, mas eu não tenho tempo, estou na residência, eu já pego plantão noturno, eu já trabalho, a minha rotina é pesada, eu faço ultrassom ainda, né, eu tenho que pagar as contas. E a grande pergunta é como que eu vou aumentar minha rentabilidade sem trabalhar mais, já que eu não tenho tempo para fazer o básico? Essas são algumas objeções válidas, eu as entendo perfeitamente porque eu mesmo senti isso. Mas a verdade é que esse método foi pensado para derrubar essas barreiras, não para criar novas barreiras. Então, esqueça essa desculpa. Esse método foi pensado para ser aplicado no seu dia a dia. É um passo a passo simples e sem complicação. Ele vai se adaptar à sua rotina para quem está aí buscando a eficiência de resultados imediatos. Não é mais um curso para você assistir, é um método para você aplicar e otimizar o seu tempo. É a chave para você trabalhar de forma mais inteligente e não mais arduamente. E para o residente que está em formação, essa é a ponte perfeita entre a teoria da residência e a prática segura da emergência. Você vai sair dessa formação aqui anos-luz na frente dos seus colegas, com a confiança para você assumir plantões mais lucrativos. Para o residente que já atua, é a chance de eliminar a insegurança. Você já está dando plantão aí, mas você está inseguro, é a chance de você eliminar a insegurança com o método de tomografia e escalar aí os seus ganhos, saindo da sua rotina exaustiva do ultrassom e comprovadamente aumentar a sua rentabilidade, né, de 3 até 5 vezes, dependendo, né, do quanto você ganha do ultrassom aí versus que você vai ganhar na tomografia, sem a necessidade de você trabalhar mais. E lembre-se, tempo é dinheiro. E com esse método você vai economizar os dois, ganhando mais e com muito mais segurança, liberando tempo de qualidade para sua vida pessoal. Tá, Rafael, e o valor, né? Vamos ser honestos. No mercado, um curso parecido, mas que nem é focado aí na emergência, ou que te dá aí um suporte direto, e a metodologia prática que eu ofereço é uma pós-graduação, né? Uma pós-graduação que tem, por exemplo, no Einstein, uma pós-graduação de tomografia até de ressonância, que é uma pós-graduação de um ano, né? Mesmo tempo do nosso aqui também, que custa 24 parcelas de R$ 2.414, ou seja, 57, quase 60 mil reais essa pós-graduação toda aí. É de fato um curso excelente, né? Mas que você vai precisar gastar um ano inteiro da sua vida. Você vai ter que se deslocar, você vai ter que hospedar, vai gastar com hospedagem, vai gastar com alimentação. E o pior, ele não vai entregar para você o foco preciso de pronto-socorro, nem vai te dar acesso livre a um banco de casos para você treinar o seu olho focado nessas Big Six, esses 6 principais grupos de patologia que você precisa para assumir um plantão de tomografia de emergência. Nem as frases prontas dos seus laudos, nem o meu suporte direto de WhatsApp. Então, pensa no tempo e dinheiro que eu gastei com 3 R4 para suprir uma lacuna que não precisava existir. Todo esse tempo, ele era gasto sem ter os ganhos que eu queria, né? Eu tive que fazer esse R4, enquanto eu fazia, né, eu não tinha esses ganhos que eu queria. Eu só estava gastando e gastando dinheiro e gastando tempo e, ao mesmo tempo, eu tinha que trabalhar mais. Você não precisa de uma pós-graduação de um ano de dezenas de milhares de reais para ter diagnósticos seguros no pronto-socorro e se tornar um radiologista faixa preta. Eu vou entregar algo muito próximo, em muitos aspectos, mais prático e muito mais direto ao ponto para a sua realidade da emergência, para aquilo que você precisa para aumentar de fato a sua rentabilidade por uma fração ínfima desse valor, garantindo que você aumente a sua rentabilidade de forma eficaz, sem ter que ficar investindo anos e anos e anos a mais de estudo ou de trabalho. A mentoria RZPS, com todo esse conteúdo exclusivo, com um suporte direto, com encontros ao vivo, com acesso ao PAC, com os bônus que valem ouro, eu poderia facilmente custar isso pelo menos aí 12 mil reais. Mas o meu objetivo aqui é democratizar esse conhecimento
e formar uma elite de médicos radiologistas faixa preta. Então, por um tempo limitado, você que está aqui pronto para transformar a sua atuação, o investimento vai ser de apenas 12 parcelas de R$ 413,38 ou R$ 3.997 à vista. Então pensa comigo, duas parcelas de uma pós-graduação aí que é geral, que é genérica, já vão pagar todo o meu treinamento completo de um ano, focado 100% na sua necessidade de urgência e de rentabilidade. É um investimento que vai se pagar em poucos plantões, um valor de um ou dois plantões aí de tomografia, né, com uma boa produtividade, certamente já vai pagar tudo isso aí que você está gastando, né, que você está investindo, com a segurança e com a velocidade que você vai adquirir, transformando sua insegurança em lucro e a sua rotina em liberdade. Então, para o residente, né, é o atalho para você ter um retorno financeiro rápido usando esse método. Para o radiologista, é aquele respiro financeiro, aquela liberdade de você sair dessa rotina desgastante que você está hoje, com a garantia que você vai aumentar a sua rentabilidade aí 3 a 5 vezes, sem a necessidade de você gastar mais horas trabalhando. E, como eu sei, como eu garanto isso aqui com muita ênfase, eu tenho para você aqui para colocar todo o risco, né, nas minhas costas, tirar todo o risco das suas costas. Eu vou dar para você aqui uma garantia incondicional de 30 dias. E o que é isso, Rafael? O que é essa garantia? Eu confio tanto, mais tanto no meu método que eu vou dar uma garantia para você de 30 dias. Uma garantia que não exige nenhuma condição para que você peça o seu dinheiro de volta. Se por qualquer motivo você não estiver satisfeito aí com a mentoria, nesse período, né, de 30 dias, basta você pedir e eu vou reembolsar você 100% do seu investimento de volta. Sem nenhum questionamento, sem nenhuma burocracia, basta você dar um clique lá, mandar um e-mail que esse dinheiro será estornado sem você precisar falar nada comigo. Você pode experimentar por um mês o método, você pode aplicar o método, você pode tirar dúvidas, pode participar de reunião e depois, no final dos 30 dias, se você falar que não é para você, que você não quer, que não foi aquilo que você esperava, você pega e pede todo o seu dinheiro de volta. O risco é todo meu e o benefício é todo seu. Essa oportunidade de você testar o método que vai aumentar essa rentabilidade sua em até 5 vezes, sem o risco de você perder tempo e de você perder dinheiro. Você não tem absolutamente nada a perder. E uma atuação inteira de segurança, autonomia e rentabilidade para ganhar. A sua única decisão é se você quer continuar no mesmo lugar ou dar um salto de qualidade. Você viu que não há risco em você experimentar aqui a mentoria RZPS. Agora a decisão está ali nas suas mãos. Essa oportunidade de ouro para você realmente transformar a sua vida profissional e pessoal. Se você chegou até aqui é porque você não está satisfeito com mais do mesmo. Você deseja se diferenciar. Você deseja assumir plantões que são críticos, porque são de emergência, mas com segurança e com confiança. E, finalmente, ingressar nesse ramo aí da radiologia, que é de fato mais rentável, na minha opinião, e podendo aumentar aí a sua rentabilidade de 3 a 5 vezes, sem a necessidade de você trabalhar mais horas. Então, chega de insegurança como residente ou de exaustão como radiologista experiente. Chega de acreditar que tomografia paga mal e de trabalhar mais do que você deveria para ter os seus ganhos que você deseja. A escolha aí agora é sua. Continuar refém da sua insegurança ou se tornar um mestre que comanda o seu tempo e os seus lucros. Então pense bem, a oportunidade está aí na sua porta, está aí na sua frente. Ou você agarra ela agora e se torna de fato um radiologista faixa preta, dominando a tomografia de emergência, ou vai continuar com essa sua mesma insegurança, na mesma luta por preço no ultrassom e vendo outros colegas seus dominarem essa oportunidade e colher os frutos que ela vai proporcionar para você. Então, não deixe aí que essa história se repita, como aconteceu comigo antes de eu descobrir esse método que me permitiu aí faturar muito mais, trabalhando de forma mais inteligente. A procrastinação é o assassino dos seus sonhos e da sua liberdade. Você precisa agir agora. A hora é agora, a oferta é por tempo limitado, por apenas 7 dias as inscrições vão ficar abertas e eu gostaria de te lembrar que a última vez que eu abri inscrições foi em março de 2025. E as vagas são controladas para garantir que a qualidade desse suporte que eu dou para cada aluno ela não seja perdida. Então, vocês viram aí que eu dou muito suporte, né? Que eu respondo as coisas pessoalmente. Então, por isso, eu não consigo atender uma quantidade excessiva, né, de alunos. Por mais que isso aqui seja online, eu sou um só, né? Então, eu não consigo atender esse número excessivo de pessoas. E é por isso que eu não consigo ter esse número grande de vagas, tá? Então,
você clica no link que está aparecendo na sua tela ou no botão desse vídeo ou no chat e garante aí o seu acesso imediato à mentoria RZPS e comece aí a revolucionar a maneira como você interpreta e lauda tomografias e como você escala os seus ganhos de forma inteligente. A minha equipe está aqui, a postos para ajudar você a efetivar o seu pagamento e esclarecer as últimas dúvidas. Não deixe essa oferta escapar. Vem ser um radiologista faixa preta. Seu futuro da radiologia começa agora e eu espero você do outro lado.